Então, fala galera, sejam bem-vindos a mais um Thundercast. E hoje a gente vai trocar uma ideia aí com um cara que eu já tinha visto alguns posts deles no Medium, né? Mas nunca tinha trocado uma ideia com ele. E recentemente, um evento, tive a oportunidade ali de conversar um pouco mais com ele, né? Então, hoje trago ele para a gente conversar aí sobre alguns temas, conhecer um pouco da história dele e, para, claro, compartilhar um pouco de conhecimentos aí com vocês. Então, eu falo dele. Pedro Guerra, e aí, mano? Show, Samuca. Obrigado primeiramente pelo convite de poder estar aqui conversando, trocando um pouco de experiência. É que nem você falou, eu também te acompanhava pelo LinkedIn, tô te acompanhando agora também pelo Instagram, via muito post seu. Comecei a escrever no Meet, sempre curti, mas a gente nunca tinha se falado e até que Uhum. nos painéis aí de eventos a gente se conheceu e trocou umas ideias e é bem legal estar aqui. Obrigadão pelo convite. Tamo junto. Então, cara, como sempre gosto assim de fazer no início uma apresentação, né? Então, conta um pouco para nós aí quem é o Pedro, o que que tu faz da vida, onde que tu mora. Legal. Então, assim, eu sou o Pedro Guerra. Eu sou nascido em São Paulo, mas moro em Sorocaba já há muitos anos, acho que há uns 26 anos mais ou menos. Sorocaba, perto de São Paulo, da 70 km. Eu sou formado em ciência da computação, tenho um MBA em gestão estratégica de pessoas e estou fazendo uma em gestão de projetos agora. Nossa. Eu trabalho com QA, tecnologia, desde 2010 eu trabalho em tecnologia, eu fui um tempo desenvolvedor, mexi um tempo com desenvolvimento e desde 2013 eu estou como QA. Uhum. Hoje, atualmente, eu trabalho na GFT, na empresa chamada GFT, eu sou test manager, eu cuido de projetos internacionais da GFT, mas eu também faço parte de papel de especialista, né? Aquela Uhum. minha carreira em Y, né? Porque eu também sou muito apaixonado por tecnologia, desenvolvimento, essas coisas, então eu tô sempre ali também mexendo com isso. Show de bola, mano. Então, me diz uma coisa, você começou lá faz 10 anos ou você começou em 2010? 2010 eu trabalhava na prefeitura de Sorocaba, eu era administrador da fiscalização que tem aqui de Sorocaba. Só que Uhum. como eu já estudava tecnologia, eu estava fazendo o curso de ciência da computação nessa época, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento dentro da própria prefeitura. A gente mexia com desenvolvimento desktop em Java, montamos lá um sistema para gerenciamento de estoque, outro para gerenciar o estacionamento, porque tinha muito problema de vagas, então a gente começou a cadastrar os veículos. E eu comecei a mexer com desenvolvimento nessa época. E o que me Uhum. impulsionou muito a mexer com desenvolvimento, eu lembro até hoje, foi quando eu estava na faculdade, eu tive aula com um professor de SQL, acho que era o terceiro semestre da Faculdade de Ciência da Computação, e Uhum. lá tinham duas provas e a nota era A, B ou R de reprovado. E o professor já tinha falado: se você tirar R em alguma das duas, você já vai ter que fazer a prova de recuperação. E na Uhum. primeira prova eu tirei R. Só que quando eu vi a prova, eu peguei um dos meus colegas do lado, né, padrão, eu olhei, eu tinha acertado muito mais que meus colegas que tiraram B. Aí eu fui questionar, ele falou: por que você me deu R? Uhum. E na prova, ele falou: não, é R. Eu falei: puta, ferrou. Eu falei: beleza, eu vou estudar isso daqui, eu vou gabaritar. Aí eu fiz a segunda prova, tirei A, aí eu tive que fazer a de recuperação e também tirei A. Quando eu fiz essa de recuperação, ele me chamou e perguntou, ele falou: eu acho que você deve ter aptidão com lógica, essas coisas, você quer representar o NISO? A gente está procurando um representante da Uniso para fazer maratonas de programação nos Uhum. eventos que tinham pequeno aqui e no próprio evento que é o internacional. E eu topei. E aí eu comecei a estudar muito, eu fazia muito problema, tinha um site que eu acho que tem até hoje que chama o Spoj, que eles Uhum. liberam um problema para você dar maratona de programação, e eu comecei a me envolver muito em programação, comecei a fazer esses exercícios do Spoj, eu cheguei a ficar top 10 no site que é mundial de tanto exercício que eu fazia para treinar. Massa. Aí a gente fez algumas etapas, eu ganhei algumas, cheguei a ganhar algumas etapas que não era da internacional. Na internacional, o máximo que eu cheguei foi na etapa estadual. Aí, quando a gente compete com outras faculdades, USP, ITA, Uhum. Unicamp, o pessoal é muito bom também. Aí foi o meu máximo. Só que aí, tipo, eu comecei a gostar muito de programação, eu comecei a mexer muito com desenvolvimento desde 2010. Uhum. Aí, Uhum. 2013 foi quando eu fui para a área de QA. Eu saí da prefeitura, porque eu estava desenvolvendo na prefeitura e não era uma empresa de tecnologia, eu nem tinha o cargo de pessoa que mexia com tecnologia. E aí foi quando eu comecei a conhecer que aí logo que eu conheci eu fui para automação, né, para desenvolvedor. Então você já queria Massa, então continuar desde o início, codificando. praticamente. Uhum. Desde o início eu comecei mexendo, minha primeira automação, eu lembro até hoje, foi com Excel. A gente fez lá com um macro que automatizava serviço SOAP. Então na Caramba. planilha do Excel, cada linha você colocava os parâmetros
de cada requisição, tinha lá o cabeçalho formando a requisição XML, e aí Uhum. tinha uma segunda planilha, uma segunda aba que era de resposta, então você colocava para cada linha qual que era a resposta esperada. Aí ele rodava os serviços, a gente rodava 1.000, 1.500 chamadas de API SOAP com uma operadora de saúde, que era 1.000 na época. Foi a primeira automação. Massa, cara. E me diz uma coisa, assim, tu via naquela época, assim, que passaram os anos aí, né? O que que tu vê de maior diferença, cara, tipo, daquela época, assim, para principalmente a parte de processo ali, né? De como era testes naquela época para hoje, assim, tu Eu vê vejo muita muita diferença. diferença? Vejo. Eu trabalhei como consultor, né, um bom tempo, então a gente pega experiências de mercado. E eu também já morei fora do país, eu morei na Irlanda por um ano, em Legal. 2015. Quando eu morei lá, eu já senti uma puta diferença. É, tanto nos processos, eles levavam qualidade muito mais a sério na época. Comparando com o Brasil 2013, né? Eu fui para Irlanda 2015. Então, para mim já foi um choque quando eu fui para Irlanda. Eu falei, cara, que é muito diferente. Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista lá, a moça começou a perguntar para mim waterfall, agile, a diferença de cada caixinha do processo. Eu fiquei assim na entrevista, eu falei, calma que eu sei, eu não uso muito, mas eu acho que eu sei. Era Uhum. para Ericsson, a empresa de telefonia. Então, assim, nesses passar dos anos, eu lembro quando eu comecei em 2013, o teste era aquele que ficava no finalzinho do projeto, né? Tipo, o desenvolvedor desenvolveu tudo, tinha aquelas especificações que era um Word de 15 páginas, aí Era você o tinha que ler aceite, tudo. né? E o pessoal ainda imprimia aquilo, ficava na mesa aquelas papeladas dessa grossura, assim, você fala, caraca, até eu entender tudo isso daí. E aí, todo aquele desenvolvimento, você não tinha contato com ninguém, você tinha que ler aquilo e você ia planejando 15 mil casos de teste, depois tudo manual. Uhum. Tanto que quando eu entrei e mexi com automação, o primeiro cliente que eu fui trabalhar é a Mil, maior operadora de saúde que tem aqui do Brasil. Eles não tinham automação lá. Foi a primeira vez que Uhum. eles colocaram automação de testes na empresa, porque era muito novo para eles isso também. E hoje eu vejo, até porque eu entrevisto muita gente, acompanho o mercado, essas coisas. Eu vejo que hoje, por exemplo, toda vaga hoje já pede automação. É difícil Uhum. você achar uma vaga que não, por mais que o cara não vá usar, a vaga, se você tiver uma automação, é tipo assim, eu estou concorrendo com você numa vaga, e o Uhum. Pedro sabe automação, você não. 99% da empresa, chances da empresa me contratar porque eu tenho conhecimento de Sim. automação, por mais que eu não use. E eu vejo que hoje as empresas levam muito mais a sério que tem, eu acho que ainda pontos que a gente pode melhorar no mercado, mas hoje já está muito mais a sério o QA, eles entendem que o QA faz parte do projeto, faz parte do time, então o QA começa a acompanhar desde o início lá do desenvolvimento das user stories, e eu vejo essa como principal mudança, sabe? O QA saiu de lá do finalzinho e hoje vem aqui para o começo, né, que a gente chama mais de shift left, e Uhum. é o que eu Uhum. mais vejo de mudança. Massa, cara, massa. E essa questão, por exemplo, por exemplo, de skills de automação, né? Quando eu comecei, cara, comecei em 2014, né? Trabalhar com testes. Eu levei um tempo, né? Levei uns 3 anos para começar a trabalhar com automação de testes. Então, tipo assim, comecei estagiário, né? Depois fui para contratado e fiquei 3 anos sem saber automatizar testes, né? E hoje eu vejo ali até para as vagas de estágio, né? Ou até os programas de capacitação, né? Quando a empresa tem ali algum programa que vai capacitar os QAs, né? Para começar como estagiários, nesses programas já tem ali aulas que citam automação de testes, né? Mesmo que seja, assim, uma parte mais conceitual, algo mais de início, mas isso já está ali desde, cara, de vagas para júnior, né? Então, isso é uma mudança, né? A gente tem um processo aqui também de capacitação, né? Não é nem capacitação, é o processo do cara que entra hoje na empresa, Uhum. Onboarding desde ali? aprendiz, o onboarding. A gente tem o QA Academy, que a gente recomenda todo mundo fazer como parte dos cursos. Ele não chega a ser obrigatório, mas a gente sempre recomenda. E lá a gente aborda automação, a gente aborda as técnicas de testes, os níveis de teste, e a gente já fala de automação. É coisa que se você pensar 10 anos atrás, vixe, ninguém Sim, pensava em falar de automação no onboard do cara, sendo que provavelmente o cara nem ia usar, entendeu? Era difícil você achar as sim, empresas realmente que estavam usando automação na época. sim. Fora as E ferramentas que evoluíram muito e ajudaram a sim, automatização também a ser colocada em prática, né? sim. E antigamente ainda se tinha muita possibilidade de escolha, né? Tipo, se tu quer ou tu não quer saber automação, beleza, entendeu? Tipo, É. tinha essa parte de escolha. Claro, hoje ainda, né, quando a gente fala assim, de QA, a gente sabe que a gente tem
um leque muito maior de habilidades, né? Mas hoje já está mais claro que a automação normalmente, né? Que nem a gente falou, 99% das vezes vai ser um diferencial, cara, para tu Vai. ir para uma vaga nova ou para tu pegar um projeto com tecnologias daqui a pouco mais atuais, né? Porque é uma coisa que não vai dar para abrir mão e cada vez mais, tipo, os devs já estão tendo mais consciência, né? E até mais facilidade, tipo, principalmente no mundo front-end, de colocar testes no dia a dia deles, né? Então, se o QA está entrando ali naquele projeto, que é uma tecnologia um pouco mais moderna, tem zero interesse nisso, em alguns pontos ele não vai conseguir contribuir, né? Que isso É. é um ponto de atenção para a carreira. Isso é um ponto até que a gente sempre discute em painéis e eventos de QA, né? Como eu faço para me destacar? Então, assim, se você está numa área que é tudo manual, você chega e apresenta uma automação realmente funcionando, rodando, integrando ali em CI, você mostra o valor, é uma forma muito fácil de você conseguir mostrar valor numa coisa e começar a se destacar dentro de um time quando você leva uma automação, principalmente uma empresa que não tem. Então, assim, quem pensa assim, eu preciso me destacar, o que eu preciso fazer de diferente? Tem várias coisas, mas com certeza a automação é uma delas que se você chegar e apresentar para um cliente, para sua empresa, vai te destacar ali, fala, caraca, o menino trouxe o menino trouxe uma automação aqui, agora a gente roda a nossa suíte de regressão em 3 horas, antigamente era 3 dias executando aquela tarefa Uhum, repetida e assim vai. uhum, É, e eu acho que assim, isso traz muito destaque para você. Você não precisa querer automatizar tudo de uma vez, é o que eu sempre falo pro pessoal. Não adianta você pegar, não tem nada, vamos colocar unitário, integração e tela. Vai um por vez, pega um, começa a fazer, estabiliza, fez tela primeiro que seja, vai para a integração, aí você começa a pegar a integração, vai automatizando e você vai entregando valor de pouco a pouco. uhum. E, cara, tem um ponto, assim, de automação, que agora a gente está meio que nessa leva, né? Só que isso também, tipo, ele acaba trazendo um ponto, não negativo, né? Mas um ponto, tipo, de atenção também, cara, que muita gente, né, às vezes acaba indo para estudar automação e pula muitas etapas, né? Ah, E aí chega lá no dia a dia do projeto e tá, preciso automatizar aqui um contexto bem específico, né? E a pessoa, por não ter as bases, às vezes, tipo, acaba se perdendo em pontos, tipo, pô, como que eu decido a ferramenta que eu vou usar aqui? Como que eu apresento para o time? Né? Como que eu é. vou dar manutenção? Como que eu vou definir um processo aqui para quais cenários eu vou definir? Como que eu vou dar manutenção, tá ligado? Porque fica muito direto na parte Na prática, automação. né? Tipo, executar É. ali, criar os cenários e acaba pulando essas etapas, né? Não sei se você tem percebido isso também. Sim, normalmente quando eu converso com o pessoal, que o pessoal já me faz aquela pergunta, Pedro, eu não consigo automatizar. A primeira coisa que vem na cabeça, assim, será que você não sabe o que é automação? Ou será que você não conhece conceito de desenvolvimento? Você não conhece conceitos de teste? Eu trabalhei já com automatizadores que se você não entregasse o test case para ele não Uhum. automatizava. Aí tá falando, então você não é um automatizador de teste, na verdade você é desenvolvedor, porque a gente tem que passar para você todo o caso de teste que você precisa fazer, Os porque senão você não requisitos. consegue, tudo, tinha que ser tudo detalhado, tipo, clica no botão direito, azul, escrito criar lá em cima, Uhum. passo a passo para ele poder automatizar. E eu vejo isso, o pessoal tá indo direto aprender Selenium, direto aprender Cypress, qualquer outra ferramenta, e eles estão pulando, por exemplo, você conhecer lógica de programação, que é o básico. Eu vejo o pessoal indo automatizar a tela sem conhecer CSS Selector, né, os seletores. Eu Uhum. vejo o pessoal indo automatizar sem conhecer como que funciona esses gerenciadores de pacote, um Maven, um NPM. Então, Uhum. assim, eu acho que a automação é o último ponto. Antes tem muitos passos que você precisa estudar para então poder automatizar. E mesmo quando você está automatizando, você tem que pensar em toda a sua arquitetura. Como que eu vou organizar meus testes? Como que eu vou fazer para organizar tudo bonitinho para amanhã, se eu precisar dar uma manutenção, isso ser o mais fácil e simples possível, né? Então você tem que pensar todos esses pontos e codificar mesmo mão na massa ali é o último ponto. O Uhum. pessoal, e não só para teste, né? Desenvolvimento antigamente também era assim, o pessoal já saía codificando sem se preparar antes, sem se planejar antes. Uhum. Então tinha muitos erros, e a automação é uma codificação, então assim, se planeja antes,
Veja se você conhece a linguagem que você vai trabalhar, as melhores práticas, lógicas, seletores CSS. Se você for automatizar a API, você tem que conhecer a API antes de automatizar. Não tem como, eu quero automatizar a API sem saber o que é um body, sem saber o que é um header, sem saber o que é cookie. Você Uhum. não vai conseguir. Então, assim, se planeje antes e só depois que você tiver tudo isso pronto, aí sim você vai lá no teclado, abre seu editor, o VS Code, o Eclipse, seja lá qual for, e põe a mão na massa, né? Uhum. E um complemento, cara, também, fora essa parte da base, né? Tem toda a parte de técnica, né? Por exemplo, antes a gente falava, pô, eu sei automação de teste de API. Ponto. Ou sabe ou não sabe. Hoje, né, que tem mais clareza, assim, de técnicas, falar, tipo, eu sei automatizar teste de API. Pô, tá, a gente está falando de que nível de camada, qual camada de testes, né? A É, gente está falando de qual técnica de teste. Tipo, a gente está falando de um teste de contrato, né? A gente está falando de um teste de disponibilidade, de um monitoramento em produção, a gente está falando de um é. teste isolado de integração. Tipo, é bem amplo, né? O que a gente precisa entender, e às vezes a gente acaba pulando essas etapas também, né? De saber qual técnica que eu vou usar naquele projeto para depois ir atrás de uma ferramenta para aplicar aquela técnica, né? É. A ferramenta, eu sempre falo que é a última ponta, né? A ferramenta é a última ponta. Porque você precisa saber tudo que você vai fazer antes, se planejar, e aí sim você pensa na ferramenta. Porque às vezes você já escolheu a ferramenta, e depois você fala, putz, eu preciso fazer isso. E a ferramenta não me dá suporte. Então, assim, Uhum, planeje tudo que você vai fazer primeiro, e depois você vai agora que ferramenta que me atende. Se a ferramenta ela não me atender 100%, qual que me atende mais próximo, eu consigo caminhos alternativos para chegar onde eu quero, né? E eu vejo realmente, às vezes, o pessoal já falou, não, tem que ser Selenium, não, tem que ser Cypress, uhum, não, tem que ser REST Assured, sem conhecer realmente também a ferramenta, né? uhum, E uhum, isso que você falou da parte de API, por exemplo, é um caso. Por exemplo, antigamente eu tinha performance. Eu conheço teste de performance, né? Você vai ver uhum, performance, ele tem a carga, ele tem desempenho, ele tem estresse. O próprio cliente, até hoje em dia, eu vejo que ele não sabe pedir. Ele fala assim, eu quero uma performance. E ele só aham, fala isso, né? Aí você tem que chegar e abordar melhor. O que que você precisa saber? Você quer saber, por exemplo, como o seu sistema se comporta com 1.000 usuários? Ou você quer saber quanto o seu sistema aguenta, tipo, até cair. Aí você fala, não, até cair. Aí você fala 3.000. Ele fala, não, 3.000 não tá bom. Aí o pessoal mexe no código agora, 3.500. Não, não tá bom. Tem que entender que o sistema ele tem um limite, uma hora ele vai cair, nenhum sistema é infinito. Então, assim, é decidir realmente o que, que você quer, qual tempo você quer, né? E isso uhum, para todos os testes, seja API, performance, seja UI, né? Explorar cada um. uhum. E às vezes, né, tem uma questão, cara, que isso eu não sei se é tão comum, né? Eu imagino que sim, que às vezes em algumas organizações se tem o desejo de definir um padrão universal, né? Tipo, vamos seguir aqui, estamos aqui vendo qual a ferramenta de automação de teste vai ser usada pela empresa. Daí a empresa tem 15 projetos diferentes, né? Para tentar usar a mesma ferramenta ou o mesmo padrão de automação de teste. E isso é muito difícil, né, cara? Porque às vezes um projeto vai ser, sei lá, microserviços, né, desenvolvido em Java, e um outro projeto vai ser de um front-end desenvolvido em Angular. Tipo, não tem como usar a mesma ferramenta. E se usar, em alguma ponta vai ficar muito limitado, né? É. Esse é um ponto também que eu sempre falo com o pessoal, que não existe a carta de ouro. Tipo assim, você vai chegar a essa ferramenta que você já usou a vida inteira vai servir. Eu acho que para cada projeto que você for trabalhar, você tem que conhecer como que funciona a arquitetura do projeto, o que você precisa testar, como você vai testar, e aí sim você usa a ferramenta. E não adianta muito, tipo, você trazer, eu usei essa ferramenta X no cliente A, agora eu vou no cliente B, ele tem uma arquitetura muito parecida e eu vou usar de novo essa mesma ferramenta com o mesmo código. Pode ser que funcione? Pode, mas assim, ele vai ter particularidades, né, que você vai ter que ajustar. Então não tem como você deixar um código já pronto, falar agora para onde eu for eu vou levar esse código e ele vai funcionar, porque ele não vai funcionar. Você vai Uhum, precisar ajustar, você pode já deixar o que a gente chama de boilerplate, né, que é aquela base já pronta, você não precisar repetir todas as vezes. Mas uma coisa mais customizada vai de cliente para cliente, de sistema para sistema, de arquitetura para arquitetura. Então, uhum, se não tem como você fazer de um e só copiar o código agora e sair implementando em outros clientes, porque não funciona. Por experiência uhum. própria e também por quesitos de tecnologias não se baterem, né? Um tá em Sim, Java, tem que ser Sharp, um é Tela, tem microserviço, não vai funcionar. sim. Show de bola, mano. E, cara, tu comentou que
Eu não lembro, eu acho que foi no evento que a gente participou ali juntos, comentou que tu fazia alguns treinamentos internos, né? Conta um Isso. pouco mais de como é dentro desse QA Academy ali, ou tu toca outras iniciativas de treinamento, como é que é isso? Eu sempre, na verdade, gostei de ensinar, de compartilhar conhecimento. Eu, com 18 anos, eu dava aula já, em faculdade. Eu era mentor de turmas de sábado da faculdade. Com 19, eu dava aula particular de web development para algumas pessoas. E eu já dei aula de inglês, voluntariado. E na GFT a gente tem esse programa, normalmente é dentro das empresas. Na GFT a gente tem esse programa do QA Academy, então você manda um tema que você quer compartilhar com o pessoal. Então, assim, não fica de responsabilidade do Pedro ou de qualquer outra pessoa de QA. É do grupo de QA. Então, qualquer pessoa que quer compartilhar, a gente marca o treinamento, manda agendamento para a galera, ó, vai ser tal dias, ou vai ser tantos dias, às vezes precisa de 3, 4 dias, de tal hora, Uhum, e aí a gente faz. Então, assim, na GFT eu já fiz alguns. O último mais recente foi de Cypress com App Actions, que é uma coisa que eu vejo que o pessoal tinha muita dúvida. Na verdade, uhum, ainda tem, né? Porque aí, uhum, que nem quando a gente fala de App Action, vai ter que estudar desenvolvimento, entender o que que é uma action, né? O pessoal não, uhum. não conhecia nem muito o estado, gerenciamento de estado. Então, a gente fez esse treinamento. E aí, ele fica interno dentro da empresa, esses treinamentos são todos gravados e ficam disponíveis na empresa. Então, quem entrar amanhã já vai ter esse de Cypress. Hoje, por exemplo, acho que hoje não está Legal. tendo, mas essa semana a gente está fazendo de robot com a galera. Então, assim, a gente tem muitos treinamentos lá no QA Academy, ficam todos gravados e disponíveis para a galera. Massa. E de treinamento, assim, cara, o que que para ti é mais difícil, assim, né? Eu falo por experiência própria. Tem algumas coisas, assim, que normalmente para montar um treinamento acabam sendo mais complicadas, né? Tipo, no meu caso, o que eu acho mais difícil de treinamento é revisar o conteúdo depois, né? Porque, tipo, às vezes é uma aula bem longa, né? Às vezes fica uma aula de 1 hora, 2 horas, às vezes, e tem que assistir tudo de novo, né? E cortando, às vezes, alguma parte que não ficou legal, editando. Para mim, essa é uma parte que dá mais trabalho, assim. E no teu caso, cara, Ah, o que que tu tem sente? alguns pontos que eu tenho dificuldade, por exemplo, planejar o tempo que eu vou precisar para o treinamento, porque lá a gente tem que mandar os, por exemplo, na GFT Academy a gente tem que mandar os convites antes, então assim, vai ser 3 dias, 2 horas. Aí a gente fala, pô, será que vai dar tempo? Aí daqui a pouco você se planejou meia hora para explicar o negócio, você olha, já passou 1 hora, você fala, caramba, já tô atrasado. Então, assim, fazer essa gestão de tempo, porque cada turma é uma turma, então às vezes você planeja meia hora e a turma entende rápido ou não pergunta, 20 minutos está pronto, você fala, ganhei 10. Mas tem vezes que o pessoal começa a perguntar e assim, você começa a ir, aí você já vai abrindo outro ponto que você nem ia falar, porque uma pessoa pergunta, você fala, deixa eu já aproveitar então e falar disso, e começa a se estender demais. Uhum, Então, assim, isso para mim é um ponto que eu tenho dificuldade. E um outro ponto que eu acho difícil, mas esse eu consigo ainda lidar, é você estruturar o treinamento. Você fazer um treinamento que as pessoas consigam entender o início dele, o meio dele e o fim. E que as uhum, informações que você vai passando com o tempo, na linha do tempo, uma vai conectando com a outra, né? E não simplesmente sair jogando informação. Até porque se você só está jogando, você só está jogando dado, né? Você não está uhum, jogando informação. Então, assim, você tem que estruturar ele de uma maneira que faça sentido. Pô, primeiro eu vi isso, agora eu tô vendo isso, isso conecta com isso. Vou dar um exemplo. O pessoal lá que queria fazer treinamento de automação de API com REST Assured. Eu também dei esse uhum, treinamento. Antes de explicar, o pessoal tinha conhecimento praticamente zero de automação. A uhum, nossa primeira aula de automação de API, a nossa primeira aula, foram 2 horas sem nem colocar a mão em código. Foi explicando o que que era uma API, uhum, como que funciona uma API REST, né? Como que funciona uma API REST, o que é um body, o que é um HTTP response, a família 200, 300, 400, o que é um header, o que é um query parameter, o que é um path, assim foi. uhum, Depois, a gente foi estudar o teste NG, porque o pessoal precisava criar, né, os casos de teste, a gente usava o teste NG, era em Java, né, não ia utilizar o uhum. JUnit, então a gente fez umas 4 aulas só de teste NG, conheceu Massa. tudo do teste NG. Depois a gente colocou a mão no REST Assured, porque eu falei, meu, se eu for direto pro REST Assured, a galera vai copiar ali, não vai nem saber o que está fazendo, não vai saber o que é Sim. a API que eu estou chamando, não vai entender como que eu estou criando o teste, usando os listeners do teste NG para criar report, o que é um listener, né? Tenho nem Uhum, ideia, o pessoal que nunca mexeu. Mesma coisa do App Actions, a nossa primeira aula foi inteira teórica, a gente estudando desenvolvimento front,
A gente não colocou a Massa, mão no cara. código, a gente viu toda a história da evolução do front, aonde que surgiram essas actions com Angular, hoje no React, tem o Vue, o que que Uhum, é realmente, eles entenderam o conceito. Então, depois, nas outras 3 aulas, quando a gente automatizava, a gente usava lá um sai.window e chamava uhum, uma action, eles entendiam o que que era. Eu falei, meu, se eu fosse nesse comando no primeiro dia, vocês vão ficar assim, ó. Tipo, o que está uhum. acontecendo aqui? Então, acho que você conseguir estruturar bem, fazer uma linha de raciocínio que o pessoal consiga seguir, é um desafio também muito grande para quem ensina. Massa. E depois eu vou querer voltar a falar um pouco mais de App Actions, cara, mas de treinamentos ainda. Você fazia treinamento presencial antes, né? Fazia, É. já fiz bastante. É que Uhum. agora na pandemia é tudo online, faz 1 ano e meio. Sim. E você sentiu muita diferença, assim, cara, tipo, de quando eram os treinamentos tipo, presenciais para agora pro online? Ah, a gente sente um pouco, né? Porque eu gosto de falar, acho que o pessoal já deve ter percebido. E eu Hum, gosto de ter contato com pessoas. Então, quando você dá o treinamento online, por exemplo, eu estou compartilhando a minha tela, eu estou com 2 monitores, eu deixo um chat aqui do lado, só que nem sempre eu consigo, porque também, às vezes, esse monitor do lado, eu estou com alguma coisa aberta para poder dar o treinamento, até para eu poder ir me guiando. Por exemplo, eu estou codificando, eu não saio codificando do zero, normalmente o código já está aberto, então eu não consigo nem ver o pessoal. Então, assim, de uhum. tempos em tempos eu tenho que parar, olhar o chat. Então acho que fica meio estranho. E se eu cair, às vezes eu nem sei. Eu falo, meu, se eu cair, eu tenho que olhar o chat para ver se alguém me Sim. mandou o WhatsApp, porque você está concentrado ali. Então fica meio estranho. Eu prefiro 1000 vezes presencial, mas a gente se vira no Uhum. online também. Sim. Tipo, tem coisas, por exemplo, eu vejo muita diferença, cara, do presencial pro online. Por exemplo, no presencial, né? Um ponto que eu achava muito legal, e eu acho legal, né, na verdade, que às vezes tu tá explicando uma coisa, tipo, tô explicando aqui e tu finaliza a explicação e tu dá aquele checkpoint, né? Tipo, vocês entenderam? E tu vê no olho das pessoas se eles entenderam ou não, entendeu? E às vezes tem uma pessoa que tá, tipo, tá com uma expressão assim de que não Você vê a entendeu, cara de interrogação, né? tu tem o feeling, né? E no online, não. Às vezes tu tá falando ali, entenderam? Se alguém não entendeu, às vezes, tipo, não fala nada, né? Fica na sua e era isso. Isso é uma coisa que eu sinto falta do presencial. E uma outra coisa, cara, que eu vi é que antes do presencial, por exemplo, a gente fazia treinamentos aqui na CWI, né? Na empresa que eu trabalho, a gente fazia 2 sábados, né? 8 horas, tipo, das 9 da manhã às 6 da tarde, treinamento ali sobre automação de testes, né? Pô, 16 horas de treinamento. É, e a galera ia super de boa, tá ligado? Passava o dia lá, depois É porque está em almoçava, comia. galera, né? E no online, cara, às vezes a galera pega uma aula tipo de 1 hora ou pega um treinamento ali, que o treinamento, o curso, né? Tem 2 horas, a galera já acha muito tempo e já não faz, tá ligado? É, Isso é muito louco, né? é 2 pontos realmente que fazem todo sentido. E ainda o primeiro que você estava comentando, eu gosto muito de comunicação, né? Eu estudei, eu sou formado em, tenho um MBA em gestão estratégica de pessoas, a gente estuda comunicação. Uhum, E comunicação é um conceito que desde 1960 até hoje ele existe. Tem gente já que fala que não é verdade, que a nossa comunicação, só 7% é a nossa fala da uhum, nossa comunicação, né? Os outros 93% é o nosso tom de voz que a gente usa, e mais da metade desses 70%, ou seja, 50%, ele é expressão, é os nossos gestos, né? Tanto que o pessoal fala que não existe mensagem sem resposta. Então, se uhum. você pergunta, entenderam? E o pessoal ficou quieto, tem uma resposta. Você consegue olhar no semblante da pessoa. Talvez aquele silêncio seja uma resposta para você. Então, Sim, assim, realmente, quando você está presencial, você consegue fazer essas leituras, né? Ele fala que é mais ou menos 50 e poucos por cento é os nossos gestos, 39% é a nossa tom de voz e só 7% é a fala. uhum, Então, assim, no presencial você consegue captar tudo isso, como que tá o ânimo da turma, se o pessoal tá ainda prestando atenção, aí você fala, pô, não estão prestando atenção, deixa eu mudar aqui o tema, a forma que eu tô explicando para chamar a atenção de volta. E no online sim. você não tem nada disso, né? Isso é um ponto que realmente, cara, faz bastante diferença, assim, do presencial para online. Mas, óbvio, né? Tem também os pontos positivos que no Tem. online a gente consegue, a Chegar pessoa que mais está longe, né? aprendendo chegar mais longe, né? E, tipo, pô, tem gente, tipo, só no Agilizei ali, por exemplo, tem galera de Portugal, da Holanda, que, tipo, cara, zero chance, tá ligado? De chegar nessas Presencial. pessoas, entendeu? Presencialmente. Ah, E tem o ponto de que cada pessoa vai no seu tempo, né? Porque no presencial, às vezes,
se a pessoa não entendeu, às vezes, tipo, infelizmente a gente tem que seguir, porque tem um time box ali que tem que cumprir até o final do dia, né, do conteúdo, e aí, se a pessoa não pegou, infelizmente, ela vai ter que ver mais depois e vai ter que seguir o conteúdo. No online, não. A pessoa, se ela não entendeu, ela pode pausar o vídeo, pode voltar a assistir de novo, assistir de novo, assistir de novo, até entender, né? Tudo é numa balança, né? Tem as vantagens e desvantagens. O online tem, eu acho que esse negócio de alcance, né? Você publicou um vídeo, o pessoal que está no Japão, aí depende Uhum, só da sua língua, né? Que você está utilizando, vai poder assistir. uhum. E tem isso que você comentou também do conteúdo tá lá. Porque se no presencial você falou X, a pessoa não entendeu e ela não perguntar, ela nunca mais vai ver aquela cena de volta. A não ser que ela tenha um déjà vu, né? Se não, já era, ela nunca mais vê aquilo. Então, assim, tudo tem as vantagens e desvantagens. Tudo, acho que na vida tem vantagem e desvantagem. Então, é só você colocar numa balança ali, ver qual que você prefere e segue a vida, né? Show de bola. Então, cara, queria voltar agora no assunto de app actions, cara. Isso é uma questão que gera polêmica até hoje, né? Gera. Assim, sempre que tu fala de Cypress, a segunda coisa que é falada normalmente é sobre Page Objects e app actions, né? Muito por causa daquele artigo que se popularizou muito, né? Do Gleb, e às vezes não é nem pelo artigo, mas pelo título do artigo, né? É, Que ser às vezes pesado na palavra. a galera lê só o título, ou enfim, lê as primeiras linhas ali, né? Que nesse artigo vamos falar porque você não deve usar Page Objects e deve usar o App Actions. E aí, às vezes, cai num projeto que, pô, não tem acesso ao código-fonte, que os testes precisam rodar tanto em dev quanto em produção, né? E quer usar App Actions, né? É. E como que tu vê aí, cara? De repente até explica um pouco de como tu explica lá nos teus treinamentos sobre o que é App Actions aí pra galera. Ah, legal, eu conheci o App Actions, o termo App Actions também nesse artigo do Gleb, é o Stop Using Page Objects, né? Eu já conheci um pouco de desenvolvimento web, já conhecia Actions, eu estudo React faz um tempo, sou super fã de Uhum, React também, e quando eu conheci, eu falei, pô, faz sentido. Realmente, tudo que a gente. Desde que eu automatizo o teste, eu sempre pensei, não tem uma forma mais fácil de eu chegar naquele estado que eu quero com o meu teste, porque às vezes eu preciso testar, sei lá, alterar a senha, só que antes para alterar a senha eu tenho que cadastrar um usuário, eu falo, pô, tem que passar uhum, pela tela de cadastro, aí você olha até você cadastrar o usuário, para você chegar na tela que alterou senha, seu teste levou 30 segundos, 40 segundos, aí você vai uhum, e faz o teste da alteração senha e leva 5, você fala, caraca, será que eu não consigo reduzir esse tempo? Desde que eu automatizo 2013, uhum, e eu sempre pensei em alternativas, eu comecei a usar muita parte de API, principalmente quando as APIs REST começaram a ganhar muito mercado, né? Agora tem a GraphQL. uhum. Então eu pulava muitas dessas etapas com a API. Desde Massa. 2013, já com SOAP, eu pulava. Falei, pô, eu consigo fazer partes por API, só que dava um trampo fazer isso. Porque a gente utilizava, por exemplo, o FT. O FT não tem chamada de API nativa. O Selenium não faz a chamada de API nativa. Então você precisa colocar umas Uhum, libraries ali e tudo. Quando eu conheci o Cypress, e aí eu fui começar a estudar Cypress, eu vi esse artigo, eu falei, pô, App Actions. Acho que deve ser legal. Eu dei uma lida e eu fiquei assim fascinado. Então, quando eu vou explicar para o pessoal, a primeira coisa que eu faço é explicar o que é um App Action. Por que que esse nome, né? Ele não vem à toa esse nome App Actions, né? As actions são ações que o front-end faz para alterar o estado do front. E só falar essa frase aqui, eu sei que muita gente também não vai entender, uhum. que você vai precisar. Então a gente começa a trabalhar todo o conceito de desenvolvimento e no treinamento que eu fiz com o pessoal para explicar App Actions, a gente fez toda uma apresentação que explicou a história do desenvolvimento web, o front, como ele evoluiu, e a gente desenvolveu uma aplicação bem rápida, ali de 30 minutos, uma aplicação que fazia conversão de valores de dólar para real, de real Legal. para euro. Então, eu consegui mostrar para o pessoal o que era esse action, né? O que é o estado, porque o action está diretamente ligado ao estado da aplicação. Então, se você tem a opção de usar, e aí a desvantagem do App Action, já trazendo, é que você tem que conhecer desenvolvimento web, você tem que ter uma Uhum. noção boa de desenvolvimento web, e isso é uma desvantagem, infelizmente. Use. Se você não conhece App Actions, se você não tem acesso a código-fonte, você só recebe a aplicação para testar, não tem muito o que você fazer. Uhum. Você pode tentar debugar ali o código no console, ali, abrir o source, tentar olhar
o código da aplicação para ver qual função ele está chamando, mas é muito mais trabalhoso. Às vezes você vai Uhum, perder muito tempo nisso que um Page Object, que é um padrão de desenvolvimento de automação, resolveria para você. Mas se uhum, você tem a oportunidade e conhece desenvolvimento web, eu sempre recomendo, vá pelo App Actions, não tenha sombra de dúvidas. uhum. E tem um ponto também, né, das App Actions, de repente tu pode complementar, que a gente precisa acessar funções, na maioria das vezes, acessar funções internas da aplicação, né? E às vezes, o nosso teste precisa rodar tanto no ambiente de dev quanto no de produção. E não é muito comum que quando o ambiente está rodando em produção, da aplicação em produção, que a gente deixe lá, tipo, funções internas Exposed. expostas, né? É. Então, tipo, pô, se eu tenho um contexto, né? Tudo aquela questão de análise de contexto. Se eu tenho testes, desenvolver testes, que eles vão rodar tanto em desenvolvimento quanto em produção, como, sei lá, um monitoramento sintético, é, no meu ambiente de produção, eu não vou ter acesso às minhas funções internas, né? Então, será que eu consigo usar esse recurso das App Actions, É. sabe? Esse é um ponto bom que você trouxe realmente, porque para você usar, né, as actions que a gente chama do front, o front ele tem que expor ela para você. Ele tem que autorizar, né? Ele é bem simples para expor lá no front, mas ele tem que autorizar que você veja. O que eu faço, o que eu falo para o pessoal, é que você ainda consegue filtrar para somente o Cypress ver. Tudo bem que ainda você vai deixar uma brecha em produção, né? Porque se alguém estiver usando o Cypress, ele vai conseguir ver essas funções expostas. Mas Uhum, quando você vai expor no seu front, você consegue controlar, né? Eu só quero expor se tiver o Cypress no meu window, que é o objeto global do browser, né? Então ele só vai ter o window se você abrir aquele teste pelo Cypress. Então, assim, eu tento sempre recomendar isso daí. Não sei se é a melhor técnica, então eu já nunca vi nenhuma empresa fazer um compliance ali, reclamar de alguma coisa por segurança. uhum, Mas é sempre quando a gente vai expor, a gente expõe somente para Cypress. Então, uhum. mesmo em dev, se você não abrir com o Cypress, você não vai conseguir ver aquelas funções expostas mesmo em dev. Massa, massa, cara. E sobre Page Objects, né? Eu acho que só com a explicação acho que já ficou claro, mas Page Objects, ele não elimina, né? E até depois surgiram uns outros artigos, e até o próprio Gleb respondeu, enfim, em alguns fóruns e tal, que o Page Objects, apesar do nome do artigo, né? Tipo, ele não exclui, ou melhor, o IP Actions não exclui o Page Objects. Pelo contrário, na verdade, os dois podem se complementar, porque o Page Objects é a forma que tu estrutura o teu projeto de testes, e É, App Actions é um recurso que tu usa enquanto está desenvolvendo, né? é. Isso daí é uma coisa que o pessoal me pergunta, tá? Mas você vai fazer você não vai utilizar Page Objects. E se você precisar reutilizar um objeto? Porque pode acontecer. Você Uhum, tem um campo lá, vamos supor, de login. Você vai fazer vários testes naquele campo de login. Você vai fazer um com usuário válido, com usuário inválido. Aí, se o campo de login tem alguma máscara de e-mail, você vai ter que fazer teste de máscara de e-mail. O campo de senha, você vai ter que testar caracteres mínimos, caracteres máximos, senha com caractere especial. Então, você reutiliza mesmo o campo. Aí o pessoal fica nessa dúvida. E o que eu uso, o que eu sempre recomendo para o pessoal, tem essa parte de page object, só que ela fica agora dentro do seu teste, dentro do seu spec, ela não fica mais separada num arquivo. Porque, por exemplo, eu vou ter uma spec de login, que eu só vou testar os meus testes de login. Dentro dessa spec, eu vou compartilhar o campo de usuário e senha com todo mundo que está ali, com todos os testes. Então, se eu tiver 15 testes, eles vão estar compartilhados. Logo lá no começo da minha spec, eu já crio uma constante lá com o meu login, com o meu campo de e-mail, e eles vão utilizar. Se amanhã mudou o campo de login de e-mail, mudou o selector, alguma coisa assim, eu só atualizo essas duas constantes, elas refletem para os meus outros 15 testes. Aí, uhum, se amanhã eu vou fazer um teste que eu preciso estar logado, eu não vou mais utilizar esses campos, esse selector, porque eu não vou fazer o login via tela mais. Eu só vou abrir a tela para testar ela naquela hora, naquela spec. Em nenhum outro lugar eu vou utilizar ela. Aí eu vou fazer via App Actions o meu login ou via API. massa. Então eu não preciso mais centralizar num repositório, né? Todos falam assim, essa pastinha era bem comum, o pessoal criava a pastinha PO, né? Page Objects, Uhum, e uhum. começava a criar as páginas lá e colocava os objetos lá dentro e depois ia importando para cada teste. Porque os meus objetos de login eu só vou usar na spec de login. Tudo que eu precisar de testar de login vai estar naquela spec. Talvez esteja em duas, três, beleza. Aí você vê um jeito de compartilhar. Uhum. Mas fora da página de login, você nunca mais vai precisar daquele campo. Porque toda vez que você vai precisar logar, App Actions ou API.
Massa, cara. Show de bola, eu acho que deu um complemento show de bola aí sobre App Actions, que é o Eu sou assunto fãzaço. mais falado, acho, da história do Cypress, cara. O próprio Gleb, uma vez eu perguntei, né? A gente tem dos embaixadores ali, né? Do Cypress, aí tem um canal no Slack. Daí eu mandei uma pergunta lá. Certamente o cara deve ter pensado, pô, a milésima pessoa que vem perguntar sobre. Mas eu É perguntei lá, porque o cara respondeu quebra de um boa. tabu, né? O Uhum, PageObjects, ele foi inserido pelo Selenium, se eu não estiver bem enganado, mas eu acho que não. Ele foi inserido com o Selenium, você abre a página do Selenium, ele mesmo tem artigo de PageObjects. E o Selenium é de 2003. uhum, PageObjects, eu acho que ele não surgiu em 2003. Ele surgiu um pouco depois, eu acho que foi uhum, 2010, se eu não estiver enganado. E aí começou a automação a aumentar no mundo, né? uhum. Principalmente aqui no Brasil, a gente falando, né? A gente até comentou já desse assunto, as mudanças. Então, quando o pessoal começou a aprender, era tudo PageObject. E era realmente o principal padrão que a gente tinha de desenvolvimento de testes, para Uhum. você organizar, né, seus objetos, era o PageObject. E agora vem do nada um artigo e fala: pare de usar o PageObjects. Então a galera assusta mesmo, como assim? Eu estou há 10 anos utilizando o PageObjects, ele é bom, ele funciona, e realmente ele funciona, o PageObjects Sim. não é ruim. Uhum. Só que é uma outra alternativa, ele propõe uma outra abordagem que, se você puder utilizar, eu, Pedro, particularmente prefiro. Quando eu posso Sim. utilizar, porque eu vejo colocando na balança, tudo tem vantagem e desvantagem novamente, né? Eu vou Sim. ter que conhecer mais tecnicamente a aplicação para utilizar, eu vou. Só que isso é legal, porque, por exemplo, eu, quando vou estudar automação, que a gente também já comentou, eu estudei CSS Selector, aí eu estudei a lógica de programação, e quando eu comecei a automatizar React, Angular, eu fui estudar como funcionam esses frameworks. Aí você entra Uhum. no React Angular, você vê gerenciamento de estados, aí você fui estudar as bibliotecas. Isso também vai que meio te forçando e estudando, um vai puxando o outro, você vai ter que aprender num, que você vai Uhum. aprender no outro. Então, isso também me ajuda a me organizar e estudar mais coisas, está sempre me atualizando. Então, assim, quem puder, eu sou suspeito para falar, eu sou super a favor, utilize App Actions. Show de bola. E estude sobre, né, gerenciamento de estado, estude sobre as bibliotecas React, Angular, Vue, né, para entender de fato o que é uma action, né, fazer É, toda essa jornada aí que o Pedro trouxe para gente. Beleza? E, cara, agora eu queria pivotar um pouco o assunto, que é, tu tem criado alguns conteúdos ali no Medium, né? Sobre tem. boas práticas, sobre Cypress também, né? E como que surgiu essa ideia aí? Tu já compartilha há muito tempo, né? Mas escrever É, para o Medium, tu já escrevia? cara, não. Comecei faz pouco tempo e eu preciso retomar porque eu até comentei, acho que no evento que a gente participou, pessoal, valorize quem cria conteúdo, porque isso requer Uhum, tempo. Ninguém cria um conteúdo, né, em 10 minutos. Você, vou fazer um post no Instagram, aí você vai 10 minutinhos ele criou. Então, assim, criar conteúdo ele requer esforço, requer tempo. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de compartilhar muita coisa. O pessoal que já fez curso comigo, todo mundo sempre tive bons feedbacks. E é uma coisa que realmente eu gosto de fazer. Então, quando eu comecei a estudar o Cypress, e eu comecei a usar o Cypress, porque o Cypress eu conheci ele acho que desde 2017, mas eu não utilizava. massa. Quando eu comecei realmente a utilizar o Cypress, foi em 2019, finalzinho de 2019, e aí eu vi tudo que ele conseguia fazer. Eu falei, meu, eu tenho que começar a compartilhar com a galera sobre essa ferramenta, porque, querendo ou não, o Selenium ainda é e vai ser por muito tempo a ferramenta mais utilizada. Ela é uma ferramenta muito boa. Sim. Só que eu falei, eu vou dar uma opção para a galera, para o pessoal poder entender o poder que o Cypress tem e às vezes pensar nele como uma alternativa de solução na hora que você for fazer uma POC, na hora que você for implementar alguma coisa. E aí foi onde que eu posso compartilhar isso, né? Eu até pensei, eu falei, puta, criar uma página no Instagram. Eu falei, Uhum, mas lá eu não vou conseguir colocar texto, eu quero explicar para o pessoal detalhado, passo a passo. Aí eu falei, tem um Medium. Eu até pensei em criar um canal, falei, vou ter que criar um novo site, manter ele bonitinho, pagar um servidor para hospedar e assim uhum, vai. Eu falei, eu vou fazer no Medium. O Medium é super reconhecido mundialmente. O pessoal, hoje em dia, todo mundo deve conhecer Medium, que trabalha principalmente em tecnologia, você acha muita coisa lá. E aí eu comecei a criar conteúdo lá. Aí o que, que eu fiz? Eu escrevi uma porrada já, ficou uma porrada pronta, eu fui publicando. Eu falei, mais pra frente eu escrevi, acabaram. Eu preciso agora repor mais conteúdo. Tem tanto assunto, eu criei um Trello com um board de tudo que eu queria falar. Então tem um monte ainda lá, falar Ah, de legal. cookies, gerenciamento de cookies, o clock, o próprio App Actions, a parte de integrar com Bitbucket. O feedback que eu recebi nesses artigos primeiros que eu compartilhei foi muito bom. Recebi muito feedback legal. Então, assim, eu vi que eu estava conseguindo expor as ideias de uma forma clara, porque quando você fala de tecnologia, você tem que tomar muito cuidado, porque apesar de Uhum,
uma pessoa de tecnologia lê aquilo, se ela lê App Action sem saber o que é App Action, não tem milagre. Então, assim, você tem que tentar explicar de uma forma bem clara, bem detalhada, e o pessoal estava gostando da forma que eu estava escrevendo, detalhando, explicando. Sim. E aí eu comecei a fazer, eu falei, vou ajudar a galera. E eu queria me envolver mais também com a comunidade de QA. Então foi um jeito que eu encontrei de poder ajudar o pessoal e começar a me envolver mais com a comunidade de QA. Massa, cara. Bom, então tem um backlog aí para próximos conteúdos. Já deixou até um spoiler Ixi, tem aí. uns 30, 50 lá itens de backlog. O pessoal ainda foi me dando ideia e tal. Legal, mano, legal. E, Muita e coisa. realmente, cara, é uma coisa que dá trabalho, às vezes pode parecer que não, né? Eu É, não sei se alguém pensa isso, né? Mas às vezes pode parecer, pô, o cara só tá criando ali um post pro Instagram, né? Ou, o cara não. só ligou a câmera e começou a gravar. Tipo, cara, às vezes gravar a aula, por exemplo, né? Ou o vídeo é 10% do tempo que tu É, gastou para preparar aquilo ali, né? exatamente. Você faz toda aquela preparação, o que que eu vou fazer nessa aula? Aí Uhum, você vai, prepara todo o equipamento, câmera, microfone, desktop, né, sua área de trabalho. Aí você vai e grava esses 10 minutos. Aí depois tem toda a parte de edição, né? Aí você vai ter que uhum. cortar para deixar o vídeo mais dinâmico, ver se você errou alguma coisa, regravar. Cara, dá trabalho, dá Dá trabalho. trabalho. Eu tô fazendo, posso até dar um pequeno spoiler, não sei se vai para frente. Uhum, É, eu tô com uma ideia de começar a divulgar conteúdo de uma forma diferente. uhum. Tô conversando muito com a Mari do QA. E a gente Massa. começou a fazer o primeiro post para o Instagram, acho que foi na quarta-feira. Até agora a gente não terminou. E eu acho que é também muito por conta minha, porque eu não consegui ainda parar de novo para ver esse conteúdo. E assim, porque ele requer Uhum, tempo. Você não cria conteúdo do nada, né? Vou criar e beleza. Então, assim, a gente é uma coisa que a gente não conhece muito, a forma que a gente quer abordar. A gente conhece o uhum, tema, mas a forma que a gente quer expor é diferente. Então a gente está tendo que dar uma olhada como faz, assim, já faz uma semana a gente não criou um post, uhum. entendeu? Mas é um Tipo canal teu assim, ou vai ser um canal com mais pessoas? não, a ideia é a gente começar a compartilhar em forma meio que de mapa mental Show de os bola, cara. conteúdos de QA. Que... Então, assim, a ideia é ter um Instagram, a gente nem pensou em nome nem nada, a gente falou, vamos ver primeiro se a gente consegue fazer o mapa mental do jeito que a gente quer fazer. E a gente até agora, a gente começou, tava dando certo, mas a gente parou, precisava rever e remontar, isso a gente não voltou nesse ponto ainda. Só que eu tô pensando, para criar o primeiro, a gente já tá quase uma semana, tudo bem que é tudo novo, pode ser que Uhum. depois vá um pouco mais rápido, né? Você vai pegando o jeito de fazer. Massa, cara. Mas é trabalhoso criar conteúdo, mas vale a pena. Quando você compartilha e recebe um feedback, isso para mim não tem preço. Pô, gostei, me ajudou. Sim, Legal, entendi, aprendi. Esse feedback para mim é o que mais vale, entendeu? Então você esquece todo aquele esforço, né, que você teve. sim, cara. Pô, é gratificante saber que o cara ajudou uma pessoa, pelo menos, né? Uma Pô, pessoa. pelo menos uma, né? É. Cara, é bem massa. E, cara, já indo assim para um fechamento também, né? Você vem lá de um bom tempo aí, já estudou várias ferramentas, já passou por várias experiências. E lá no evento também a gente acabou falando um pouquinho de futuro, assim, de QA, né? E de algumas ferramentas que estão aí surgindo, e uma delas que a gente falou foi do Playwright, né? Tu comentou que tu chegou a dar uma brincada aí com o Playwright, cara, e o que tu achou? Foi. Eu sempre pego tecnologias novas, seja de QA, que nem Angular, React, e eu uso muito o NPM Trends, que é Uhum, as tendências da NPM, o Stack Overflow Trends, o Google Trends, para ver o que está em tendência. uhum, E aí a gente vai pesquisando, né, quais são as ferramentas de automação. E eu vi que o Playwright estava em bastante blogs, eu olhei no NPM, ele está lá com uma média já de download boa, eu falei, bom, o pessoal está uhum, usando. E aí eu fui conhecer ele. Eu não mexi muito nele ainda. Tem que parar igual eu fiz com o Cypress. É que como hoje eu estou mexendo muito com o Cypress, eu estou muito envolvido com o Cypress, uhum. então eu uso muito Cypress, mas eu gosto de estudar. Eu gostei bastante do Playwright. O pouco que eu vi dele, eu vi bem pouco. Eu tenho uns projetos aqui, o próprio Conexão QA que o pessoal usou no evento, eu uso aqui para brincar com os testes. Eu Uhum. gostei dele. Eu gosto dessas ferramentas Node, né? Eu sou super fã de ferramentas Node. Massa. Então, quando eu mexi com ele, eu senti, ele me lembra muito o Cypress, não em tudo, Uhum. mas ele tem características que me lembram o Cypress. E como eu gosto muito do Cypress, eu já me identifiquei com ele. Eu preciso também dar uma olhada no WebDriver I/O, que o pessoal também, eu já vi que o pessoal está Uhum. falando. Ele é uma abordagem já diferente, né, de todas as outras. Até o post que você colocou lá hoje do diagrama, que ele já Aham. precisa do driver, né, para você poder fazer. Mas eu vejo também que ele já está crescendo lá nas trends.
Então, assim, o Playwright, o pouco que eu mexi com ele, eu acho que eu mexi umas 6, 7 horas com ele estudando. Eu gostei da forma que você aborda, da forma que ele aborda, ele é fácil de você escrever test case, Uhum. assim como todas as outras ferramentas de Node até hoje que eu mexi. Então, eu gosto muito dessa abordagem, eu acho que ele tem bastante potencial, sim, o Playwright. Sim. E eu também brinquei pouco com ele ali, então eu acho que não chegou a umas 10, 15 horas aí, eu brinquei pouco com ele, cara. Mas do que eu li bastante, assim, sobre a ferramenta, acompanhei algumas talks, né? E o que mais me chama a atenção da ferramenta, por enquanto, né? Nós de usar um pouco ela, não usei em projeto ainda, por exemplo, mas o que me chama a atenção é que ela já nasceu com uma documentação muito boa, né? Isso É. já é extremamente positivo, tem, tipo, guias de boas práticas, tem documentação para muita coisa, isso lembra um pouco o Cypress, né? E um outro ponto que eu acho bem positivo, isso a médio e longo prazo, que o time que cuida do Playwright lá dentro da Microsoft, né? É o mesmo time que cuida da Azure, se eu não me engano, da Azure, mesmo time que cuida do Visual Studio Code, por exemplo, e, tipo, Eu não sabia disso, dessa então parte. são Tem potencial, iniciativas, né? né, com bom potencial, né? E a Microsoft, né, principalmente na questão de software, né, cara, hoje já está aí com o GitHub Copiloto lá, né, a parte de inteligência, tá Ah, com o GitHub, Visual Studio Code, TypeScript, né, Visual Studio Code já foi, né, o Azure DevOps, então, tipo, tá vindo todo um ecossistema e ainda não se tinha muito, pelo menos para a parte de front-end, uma solução com a curadoria, vamos dizer assim, Microsoft, você né? chegou a utilizar o Coded UI da Microsoft? Não usei, não usei. Ah, porque o Coded UI era um framework que tinha para teste de front que não foi para frente. Massa. Então, acho que o pessoal ficou com um pé meio que pé atrás quando viu o Playwright, Microsoft. Só que a Microsoft Uhum. mudou muito, né? A Microsoft você Sim, pega também nos últimos 10 anos. Quando a Microsoft comprou o GitHub, a galera falou, ferrou, né? Porque a Microsoft não era uma empresa que sim. apoiava open source. O pessoal acabou, ferrou, tira os projetos do GitHub. Só que ela mudou toda a linha de pensamento dela e ela trouxe o Azure, que hoje é uma das ferramentas mais poderosas que tem, né? Uhum. Ali com a AWS, o Cloud, a Google Cloud, são as três que estão competindo. Uhum. Então, assim, eu não sabia que era o mesmo time, eu sabia da parte da Microsoft, do Playwright, mas só de Uhum. saber que a Microsoft tem grande potencial, porque querendo ou não, quando Sim, a gente fala de Microsoft, Google, Facebook, são empresas que ditam tendências tecnológicas. O próprio Angular, quem criou o Angular foi a Google. Aí uhum. o Facebook começou a utilizar, né, em 2010, ele encontrou problemas e ele falou: não, vamos montar o nosso. O Facebook montou o React. E aí a Sim. próprio Google depois viu que o Angular tinha problema e reescreveu depois para o Angular 2 e hoje virou só Angular de novo. Mas você Um vê que vai hoje puxando o outro, né? todo mundo fala de Angular e React. E foram duas empresas gigantes que ditaram, né? Isso daí. O Docker também. São Uhum. grandes empresas que vão puxando essas tecnologias, né? E não tem, realmente, você fala, pô, se a Microsoft está usando, o negócio é bom. Senão eles não Sim, iam estar usando, né? Então, assim, sim. ela já entra com uma mão na taça, já a gente fala no campeonato, né? Porque ela Uhum. já entra muito bem vista, né? Então, eu acho que tem muito potencial, preciso ter estudar mais ela. Eu gostei muito Sim, da documentação também. sim. Ajuda bastante. Isso é bem massa. E como ele é construído em cima do Puppeteer, né? Que É, é da Google, né? Então, cara, exatamente. tudo, tem tudo assim, eu imagino, né, para ter um bom crescimento e até tem um post no blog da Apple Tools que é, cara, 80 perguntas sobre Playwright, né? E Nossa, eu não é legal. conheço. Tem até umas categorias lá e numa das categorias é a de suporte. Aí lá tem essa pergunta: posso confiar que o Playwright, ou melhor, é algo tipo assim, o que me garante que o Playwright não vai ser abandonado Amanhã, daqui né? a um ano, tá ligado? É. Daí a pessoa que responde lá que é um dos membros do time, explica isso, né? Tipo, pô, que esse é um projeto que faz parte lá de uma parte core, né? Dos planos da empresa, né? Que o time que cuida do Playwright é o mesmo time que cuida dessas outras iniciativas, né? Que não são qualquer iniciativas, né? Então, cara, eu acho que tem um potencial muito bacana. E, claro, né? Tem o ponto de mercado, que como é uma ferramenta muito nova, eu acho que ela vai mudar muito ainda, vai evoluir muito ainda, então
talvez seja um pouco cedo para já sair arriscando e colocando ela É, em projetos, né? E eu acho que ainda não tem tanto projeto ainda utilizando. Então, pensando assim, em empregabilidade, né? Pô, ainda não tem muito, mas é uma ferramenta que, tipo, pá, se tu já tem uma boa base e, de preferência, se tu já está empregado, já tem domínio de outras. De outras alternativas, é uma ferramenta para tu ficar de olho, né? Porque certamente, cara, daqui a um ano, ou dois, ela vai estar pelo menos um top 2 ali, né? Porque é. num top 5 ela já está, né? Já. Eu acho que é o nível de maturidade, né? Ela é muito nova ainda para ter realmente todo aquele nível de maturidade em uso mesmo. Então vai ter ainda provavelmente muitas coisas que eles vão ter que ajustar, mas você sabe que tem um puta time por trás que está trabalhando nisso, né? E essa parte de documentação também é um outro ponto que a gente conversou no comecinho, o que que mudou, né, nesses últimos 10 anos de QA, essas próprias ferramentas. Há Uhum. 5 anos atrás, para você pegar uma ferramenta e achar uma documentação dela, você penava, você tinha que ir Aham. juntando blogs, né? Você não achava normalmente no site oficial da ferramenta, você ia num blog, Stack Overflow, fuçava aqui, fuçava ali, ia juntando. Dá para aprender sem a documentação? Dá, mas você vai levar 5 horas para aprender um negócio que você aprenderia em 5 com documentação. Então, assim, Uhum. essas novas ferramentas, elas já entendem esse conceito, então quando surge coisa nova, até pelos padrões que a gente já tem do Playwright, do Robot, do Cypress, então, se eu, Pedro, quero lançar uma ferramenta, por que que vão escolher a minha? Se eu não tiver nenhuma documentação igual essas outras trem, é bem provável que a minha já vai ficar para trás. Porque hoje já Uhum. tem ferramentas no mercado que já são consolidadas que têm documentação. Então, se eu quero me destacar no mercado, eu vou ter que fazer igual, pelo menos. E claro, Uhum. se eu quiser realmente ganhar o topo, eu tenho que me destacar, fazer algo diferente. Então, as documentações também hoje em dia ajudam demais, ajudam demais. Te poupam 8 horas de trabalho, às vezes um dia inteiro para resolver um problema. Na documentação, você lê em 5 minutos, está resolvido. Show de bola, cara. Então, cara, indo para fechar aí, que gostaria que tu deixasse aí um recado, cara, para a galera de QA que tá, principalmente para a galera, como tu atua bastante com treinamento, cara, em automação, eu ia te pedir, vou te pedir para te deixar um recado para a galera que está começando aí os seus estudos em automação de testes. O que que tu diria aí para uma pessoa que está dando seus primeiros passos em automação de testes? Legal. Assim, tem 2 pontos que eu acho muito importante. O primeiro é por onde começar. Não saia já baixando um Playwright da vida, um Cypress da vida e fala, já vou codificar. Você pode até fazer isso, só que eu acho que sua linha de aprendizado, né, sua curva de aprendizado, ela vai ser muito longa. Então, você que quer automatizar, você quer mexer com automação, comece estudando o conceito antes da automação. Estuda um pouco alguma linguagem de programação. Você não precisa dominar todas as linguagens de programação. Você fala, vou estudar Java, mas o framework que eu quero é JavaScript. Se você entender os conceitos de programação, você se vira em qualquer linguagem. Você vai ter ali um pouco de dificuldade num comando ou outro, mas você já sabe o que você precisa fazer. Você já sabe que você precisa importar um objeto, você já sabe que você vai precisar declarar uma variável, criar uma função, usar um if, um for. Aí você vai saber o que que é. Esse ponto é o primeiro. Então, assim, não saia já direto codando. Codando é a última parte. Segundo ponto, para você que quer também aprender automação, estuda teste manual. Porque a automação, ela só faz aquilo que você faria manualmente. Então, se você está testando errado manualmente, você vai pedir para a máquina fazer aquilo que você estava testando errado, e ela vai fazer. Isso a automação ela vai acabar te frustrando, ou frustrando a empresa que você está tentando colocar o projeto. Fala, pô, por que será que não está dando certo? Não está dando certo porque você pediu para fazer a máquina fazer uma coisa que você estava fazendo manualmente, que provavelmente você não estava testando, cobrindo, né, tudo que você precisaria cobrir. Então, assim, estuda também os testes para você saber o que automatizar. Cara, você vai começar a automatizar, você vai ver que seus testes eles começam a crescer muito rápido. Num Uhum. dia você tem um, no outro dia você tem 1000 testes. Só que se você não está planejando certinho, às vezes você está testando muita coisa redundante e 1000 Uhum. testes dá trabalho para você manter. Automação é um produto que você tem que ficar mantendo, atualizando, codificando, corrigindo bug, ela pode ter bug. Quanto mais testes, mais trabalho dá. Então, assim, se você planejar bem o que você vai testar, às vezes esses 1000 testes podiam ser 500, você vai ver que você está testando um monte de coisa redundante. Então, Uhum. antes de sair automatizando,
Estuda um pouco de lógica de programação, entenda como que funciona, estuda um pouco de teste, aí você junta os dois, aí você chega na automação. É a dica que eu dou para todo mundo que me chega e fala, Pedro, eu não consigo automatizar. Eu pergunto, você conhece linguagem? Você conhece lógica de programação, conceitos? Você conhece os conceitos de teste? A pessoa fala, não. Eu falo, então, o problema não está que você não consegue automatizar. O problema está que você está pulando, né? Você está dando um passo maior que a perna. Então, por isso que você não está conseguindo. Volta um pouco e depois você vai para frente. Um passo para trás para dar dois para frente, né? Show de bola, cara, show de bola. Então, cara, foi sensacional, curti pra caramba, aprendi bastante coisa contigo e a gente não tinha tido a oportunidade de conversar. Para mim, foi muito massa, cara. Então, só te agradecer aí por ter topado o papo e ter topado gravar também aí o Thundercast com a gente, Eu cara. que Só valeu. agradeço, Samuca, o convite. Eu te acompanho faz um tempo e a gente, quando Samuca me chamou para gravar, eu falei: caraca, é o Samuel que eu conheci ele há, acho que um ano atrás, um ano e meio atrás, vendo post seu no LinkedIn, algum evento assistindo. E hoje estou aqui gravando com o Samuel. Então, para mim também é uma honra estar participando. Agradeço de coração o convite. Espero que tenha conseguido ajudar o pessoal compartilhando informação. E quem quiser também, tem o LinkedIn, só me chamar, Pedro Guerra, tô no LinkedIn. Que tiver dúvida de Cypress, dúvida de teste, qualquer coisa, podem contar comigo. Show de bola, mano. Com certeza a galera aprendeu. Eu vou deixar os teus contatos na descrição do vídeo. Então, galera, já vai Show aí de na bola. descrição e já conecta com o Pedro. Beleza? Valeu então, Samuca. Então, galera, não esqueçam aí de deixar o seu comentário aí, o que vocês acharam dessa edição. Manda pergunta aí pro Pedro para ele ficar acompanhando também. Manda feedback, o que acharam, tá bom? E a gente se vê no próximo Thundercast. Um abraço. Um abraço, pessoal. Valeu.